Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um baita potencial de valorização que pode acontecer nas ações da Petrobras. Existe um fator escondido aqui na empresa que pode fazer as ações dispararem no longo prazo. Para além disso, o dividendo pode ser bastante atrativo. E esse potencial de valorização poderia superar no longo prazo acima de 600%. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês descobrirem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Petrobras e essas perspectivas, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, e a Petrobras é uma das ações que compõem a carteira do canal. Perceba que eu tenho 8% da carteira nas ações da Petrobras, o que é sim uma posição significativa, né? Eu pretendo esperar um preço um pouco mais competitivo para comprar com mais força, porque a Petrobras é uma das ações que eu pretendo segurar para médio e longo prazo. Detalhe que para quem investiu em ações da Petrobras, fez um bom negócio, principalmente nos últimos 10 anos. Claro que a janela comparativa está meio injusta, porque você pegou a empresa numa extrema crise do governo Dilma, né? Naquela época a empresa estava dando prejuízo, estava com uma rentabilidade negativa, Malemar pagava dividendos, e aqui que entra o investidor diferenciado, porque para quem comprou naquela época e enxergou o negócio de longo prazo, fez aí uma decisão bem assertiva, porque, pessoal, não é todo mundo que conseguiria comprar ações da Petrobras naquele momento, tá? O momento estava muito negativo e você talvez pensaria, ah, não vou comprar agora, não é um bom negócio. Por isso que eu falo que a visão do investidor tem que ser para longo prazo, porque senão, se você ficar se baseando no curto prazo, você não vai conseguir comprar. Mas sim, foi um bom retorno, 1.258% em 10 anos, em 5 anos a Petrobras deu 469%. E curiosidade, grande parte dessa rentabilidade foi através do reinvestimento dos dividendos, mostrando-te que o dividendo no Brasil faz muito sentido se você pega e reinveste observando-se por uma lupa de médio e longo prazo. E mesmo após essa alta, eu acredito que a Petro ainda esteja barata. Por quê? Hoje, no curto prazo, a gente está tendo grandes oscilações, né, no preço do barril do petróleo. Uma hora sobe, uma hora cai. Isso que está acontecendo em decorrência do Irã, né? Irã versus Estados Unidos, fechamento o Estreito de Hormuz, tá fazendo o preço do petróleo oscilar a uma magnitude bem expressiva. Mas a gente já sabe que a Petro tem uma proteção muito grande com a flutuação de preço. Então, por ela ter um lifting cost muito baixo, né? Causou um custo de extração por barril muito baixo, independente do petróleo se desvalorizar muito no curto prazo, ela vai continuar gerando bons resultados. E se o petróleo sobe, ela também se beneficia. O ponto que a gente precisa saber aqui é como que Petro pode performar, porque no curto prazo a gente já sabe que a ação tá barata. De fato, o EV sobre EBITDA é baixo, na faixa de 4 vezes, tá? Somente para a empresa voltar para seu indicador de EV sobre EBITDA numa lupa de longo prazo, projetando aqui a empresa, né? Mais ou menos para os 10 anos, 5 anos, ou mesmo para o curto prazo, como a gente vai fazer agora. Pegando aqui, ó, 200 bi vezes 7, que seria o EBIT. Por que 7 vezes? Porque na média empresas petrolíferas são negociadas, né, por 7 vezes o seu EBITDA. Se você descontar a dívida, o valor de mercado justo da Petrobras seria de 1 trilhão de reais, o que hoje a ela, a 595 bilhões de reais, você teria um potencial de valorização de 80% nas ações. Isso para justificar, né, basicamente um EBITDA na casa de 200 a 180 bilhões por ano. Com o petróleo cotado a 80 a 70 dólares, há uma probabilidade muito grande de Petro acabar dando esse resultado. E você tem esse potencial de alta embutido na ação. Fora o provento, né? Porque a empresa, ela paga 45% do seu fluxo de caixa livre na forma de proventos. Então, na realidade, você teria um dividendo total por ação em Petrobras, com o preço de petróleo cotado a 70 a 80 dólares, de R$ 3,49 por cada ação. O que dividido por essa cotação de R$ 42, você tem um yield de 8,3% ao ano na média, superando a taxa de inflação brasileira. Mas ainda você tem também a valorização da ação. E a Petro, ela cresce a uma taxa, se a gente colocar 1 menos o payout vezes o ROIC de 16%, ela cresce a uma taxa de 8,8% ao ano na sua média, né? Então perceba que o crescimento dela também é muito bom. Então se a gente fizer uma média ponderada para o longo prazo, né? Supondo aí um retorno de crescimento
de 8% ao ano, mais dividendos, valorização, supondo que o preço da ação em 5 anos suba 80%, você teria, tecnicamente aí, 12% ao ano só em valorização, pessoal. E ainda com 12% ao ano, somado com um yield de 8 e mais uma taxa de crescimento de 8, retorno embutido na ação no pior dos cenários de 28% ao ano, olhando para os próximos 5 anos, o que é um retorno bem atrativo nas ações da Petrobras, e ela gerou até mais nesses últimos 5 anos, né? Para quem reinvestiu o provento, comprou barato, conseguiu um retorno ainda superior. Agora vamos para a mágica aqui na Petrobras, o retorno sonhado de longo prazo e esse potencial escondido de 600% de valorização. Eu vou atrelar esse retorno todo, pessoal, com a margem equatorial. Não tem jeito, né? A margem equatorial é um projeto que promete revolucionar a Petrobras para os próximos anos. Só que não é um projeto que vai acontecer para o agora, vai acontecer para daqui a anos, né? Para você que pensa aí daqui a 5, 6 anos, muito parecido com o que aconteceu com o pré-sal. O pré-sal acabou sendo um bom investimento para a Petro e dobrou a produção da companhia. A perspectiva da margem equatorial é para que daqui a 10 anos o seu EBITDA cresça uma taxa pelo menos em dobro. Então, supondo que ela cresça 7% ao ano na perpetuidade, você vai projetar 12%, com o crescimento já embutido da margem equatorial, porque isso vai incrementar 200 bi a mais de EBITDA para os próximos 6 anos. Então vamos colocar uma média ponderada, para a gente ficar nem muito otimista e nem muito pessimista. Vamos abrir aqui a calculadora de juros compostos, para a gente descobrir qual será o EBITDA da Petrobras para daqui a 10 anos no tempo. Para aí sim a gente conseguir chegar numa fórmula de preço justo mais verdadeira, digamos, né? Se hoje ela lucra 200 bilhões de EBITDA, se ela crescer a uma taxa de 12% ao ano, já embutindo a margem equatorial em 10 anos, você teria aí um EBITDA total para daqui a 10 anos na companhia na faixa de 621 bilhões de reais. E hoje você poderia estar comprando uma Petrobras cotada por uma relação EV sobre EBITDA, valor de firma dividido aqui, né, pelo EBITDA dos próximos 10 anos, você teria comprado uma Petro hoje por 1,47 vezes o seu EV sobre EBITDA. Se no futuro o mercado pagar esses mesmos 7 vezes EBITDA e a dívida líquida crescer de uma maneira razoável, você teria um preço justo de 4,1 trilhões de reais. O que dividido hoje, né, pela base acionária, você tem um preço por ação em 10 anos de 320 reais. Então olha só isso, tá? Imagina uma Petro daqui a 10 anos valer 300 reais. Não é sonhar demais, ainda mais se a margem equatorial acontecer e o mercado for reprecificando o múltiplo da ação com o passar do tempo, pelo menos com a sua média histórica. O mercado não vai deixar a empresa cotada por uma vez EBITDA. Se fosse assim, seria muito fácil, era só vender o caso, a casa, o carro e tudo e colocar em Petro, porque o yield que ela estaria cotada por uma vez EBITDA é tecnicamente de 60% ao ano. Não trabalhe com esse cenário, isso não vai acontecer, tá? 320 reais, dividido aqui, ó, pela faixa de 42, você tem um potencial de alta de 662% na cotação, olhando para uma lupa de 10 anos, isso já incluindo o efeito da margem equatorial. Fora que além dessa alta que você pode ter em 10 anos, o dividendo também vai vir dobrado. Dado de que o EBITDA dobrará, a perspectiva de caixa da companhia também vai dobrar. Então, na verdade, você poderia receber um yield médio de 12, 13% ao ano. Hoje, ela 22,52, crescendo a uma taxa de 12 e você recebendo um provento de 12, o retorno embutido na ação da empresa para os próximos 10 anos pode ser de 46,52% ao ano, incluindo a margem equatorial. Pablo, tirando a margem equatorial, aí o crescimento pode ser um pouco mais contido, né? Porque o lucro líquido dela pode crescer 7, o dividendo pode ser de 8 e a taxa de crescimento dos resultados podem ser menor. Talvez subindo 300% numa lupa de 10 anos, isso daria 16% ao ano, já embutindo isso aqui no preço de agora, você teria um retorno embutido, né? 16 mais 15, um retorno embutido de 31% ao ano na média, que já é um bom retorno, mesmo sem a margem equatorial. Então perceba que o cenário para quem compra hoje ações da Petrobras, pensando por longuíssimo prazo, vai verificar de que mesmo sem a margem equatorial, a empresa está barata, cotada por um múltiplo baixo e ainda promete bons proventos. O que a gente não pode controlar é a imprevisibilidade do preço do barril do petróleo, mas isso aqui já é tecnicamente controlável. Por quê? Porque a empresa tem um custo de extração baixo, então no pior dos cenários, né, ela vai continuar dando resultados positivos. Por isso que eu prefiro, por margem de segurança, comprar as ações da Petrobras abaixo dos R$40. Até se você usar outros indicadores para prever no curto prazo, você vai verificar que abaixo dos R$40, Petrobras acaba sendo aí um bom investimento.
Então, a empresa consegue gerar valor em cima do seu custo de capital. Perceba que o ROIC dela é de 16, 15% ao ano na perpetuidade. Claro que para ações mais cíclicas, a gente gosta de utilizar um custo de capital um pouco mais elevado para fazer o cálculo. Até se você aplicar a fórmula do Gordon, né, que é uma fórmula aí para você prever no curto prazo, pessoal, melhor do que o preço teto, acredito eu. Hoje o LPA das ações da Petrobras, a gente tem que, na verdade, olhar para EBITDA por ação, tá? Para ter um cálculo, porque como a empresa tem dívida, não é muito confiável você ficar olhando muito pelo seu lucro líquido. Então, se você colocar aqui o EBITDA subtraído pela base acionária, temos aí, né, um EBITDA por ação de 15, mas pelo preço justo do Gordon fazer pela LPA, vamos seguir então pela LPA, tá? Por mais que não dê para seguir pelo EV sobre EBITDA. Hoje o lucro líquido da Petro, a gente tem que pegar o lucro anual. Qual que é o lucro anual da Petrobras, né? O lucro anual da companhia fica na faixa de 100 bilhões, né? 80 bilhões, 70 bilhões. Então perceba que ela lucra muito, pessoal. 100 bilhões dividido por 12,89, temos um LPA, lucro por ação, de 7,75. Supondo que ela cresça, o custo de capital da companhia é alto, de 14% ao ano. Ela cresça uma taxa média de 5, você tem uma diferença de 9, né? E aí se você fizer aqui, ó, com base no LPA de 7,71 dividido por 0,09, o preço justo de Gordon para a Petrobras seria de R$ 85. Então perceba que a empresa está bem barata, hoje é os 42. Só que lembre-se, é uma empresa muito cíclica, não dá para você levar um indicador sempre ao pé da letra, é uma conjuntura de indicadores. Eu particularmente prefiro pagar abaixo de R$ 40, porque eu consigo garantir um yield melhor e uma perspectiva de valorização mais elevada no preço da ação, tá? Lembre-se que é uma empresa 90% cíclica. De uma mudança no preço do barril do petróleo, já muda completamente o cenário. O EBITDA da empresa já cai e o preço justo do Gordon já mudaria, porque o lucro cairia. Então perceba que não dá para seguir 100% à risca estes múltiplos. O que dá para fazer é uma conjuntura e abaixo ali, se a empresa tiver um resultado minimamente razoável, vantagem competitiva, você consegue comprar num preço extremamente interessante. Então hoje a R$ 42 está barato, porque a perspectiva é que o preço do barril vai continuar cotado em 78 a 77 dólares. Eu prefiro comprar abaixo dos 40, porque eu já tenho uma margem maior para errar. Errar não de perder dinheiro na ação, mas de deixar dinheiro na mesa. Porque se o preço do petróleo fica caindo aí por 5 anos, você não controla esse cenário. Por isso que a gente gosta de comprar nos menores preços possíveis. Mas sim, assumo a dizer que hoje Petro está barata, abaixo dos 40 reais, eu já volto a ficar de olho para fazer aportes, tanto para mim que quer receber bons proventos da ação, como também, né, tenha um potencial de alta interessante. Fora que a Petrobras tem um oligopólio, né, pessoal? Nenhuma empresa aqui do país vai replicar o negócio da Petro. A PetroRio, que acaba sendo uma empresa muito próxima da Petrobras, é uma petrolífera júnior que tem um custo de extração médio mais alto. Para mim, a maior vantagem competitiva da Petrobras é na parte de petróleo bruto, e não somente isso, é o custo de extração baixo. Para mim, o que define uma empresa cíclica é o custo de extração, o custo caixa dela. Não adianta de nada o lucro líquido ser alto, sendo que o custo de caixa, o custo de extração é alto, porque aí ela vai precisar toda hora de uma commodity muito pujante para lucrar. Então é muito melhor, às vezes, você comprar uma empresa que tecnicamente tem um custo de extração bem baixo, porque aí, né, você tem esse risco menor da empresa ficar gerando prejuízo por muitos anos. E a gente sabe que quando a ação gera prejuízo, o mercado nunca vai pagar mais caro e você sempre vai receber um yield muito baixo e vai ficar dependente de um cenário macroeconômico melhorar para lucrar. A gente tenta evitar esses cenários numa carteira previdenciária. Bom, pessoal, e para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com um belo benefício para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela acaba por ser uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela acaba sendo mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha é mais barata do que isso. Para além disso, totalmente automatizada, se não tem trabalho, ela atualiza a qualquer momento para você e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora que você ainda tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará? O link dessa belezura estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível para vocês aqui na biografia do canal,
basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações da Petrobras e qual é essa expectativa de longo prazo. Eu tenho ações da Petrobras na carteira, pretendo continuar aumentando posição desde que fique abaixo de R$ 40 no curto prazo para fazer grandes aportes. Minha visão é essa, nada de recomendação. Se fosse ali pequenos aportes, eu acho que nesse preço já ficaria interessante, né? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!